Olá, senhoras e senhores, amigos e amigas. Os senhores sabiam que as primeiras Bíblias foram criadas em 1455? Na cidade de Manaus, por um monge alemão chamado Jonathan Gutenberg, e que ele criou 60 Bíblias em 5 anos, e que essas Bíblias não tinham as cartas de Paulo? Os senhores sabem que nessa criação dessa Bíblia, que sofreu 400.000 alterações, 400.000 alterações, esse livro em que o religioso diz que é a palavra de Deus, então Deus não tinha palavra antes, né? Só começou a ter a palavra de 1455 para cá. Eles puseram o nome inferno, e que o nome não é inferno. Em hebraico e em grego são outros nomes. Em hebraico, Seol, e em grego, Hades, que ambos os nomes querem dizer sepulturas e não inferno. Os senhores sabem por que eles puseram esse nome, que é para intimidar os senhores? Para que os senhores fiquem com medo de ir para um tal de purgatório, inferno, e fiquem dentro de um lugar sustentando essa corja de mentirosos? Pois é, mas os senhores que fazem isso são até mais culpados que eles. Os senhores sabiam? E tem mais, ainda tem alguns que ficam pregando sobre uma morte espiritual. Não existe morte espiritual, porque só tem uma vida que é Cristo e Ele ressuscitou. Então não tem morte espiritual. A morte citada é quando você acha que é homem, porque foi assim que aconteceu com Adão. Adão morreu porque ficou separado de Deus, porque achava que era homem. E quando você acha que é um homem, você está separado de Deus, porque Deus não aceita o homem. A carne e o sangue não herdam o reino de Deus, que é Cristo. E aí, como homem, você vai para dentro de uma igreja chamada de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Só tem um nome. E um homem lá dizendo que é ungido de Deus, que não é. Porque o ungido de Deus é Cristo. Homem nenhum é ungido de Deus. E lugar nenhum é a casa de Deus, a não ser o próprio Cristo. Então, em cima dessas mentiradas, para que eles se mantenham e se sustentam, para eleger políticos, para votar o que eles querem, para se enriquecerem, ficam dizendo que os senhores vão para um tal de inferno que eles criaram e que eles já estão. Porque eles que criaram isso. Então, amigos, não tenha medo disso. Não olhe para essas religiões ou para esses caras como se eles fossem alguém, que eles não são nada, eles são lixo. Todos eles são lixo, esses líderes religiosos. Vendendo para os senhores lixo que Deus desprezou, que é ceia, dízimo, jejum, perdão pelo pecado. Tudo isso acabou, amigos. Nós vivemos no reino de Deus, em Cristo. E no reino de Deus não tem essas porcarias. O reino de Deus é santo. Seja santo vivendo nesse reino pela fé, porque o justo viverá da fé, e não dentro de uma religião, e não praticando, e não adorando e servindo esses homens que se intitulam pastor de Deus, mas não são pastor de Deus, são pastor do diabo, do Satanás e da carne. Estou voltando já. Pode ficar com raiva de mim, não estou nem aí. Esta é a verdade, para quem quer a verdade.